Paz do Senhor, amados, quem está falando aqui é o pastor Fausto Reis. Você está na página Crescendo para Edificar. Eu gostaria de falar para você, deixar uma mensagem para você sobre dois tipos de árvores. Primeiro vamos falar da árvore má, né? Mateus capítulo 13, verso 22 está escrito assim, ó: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Eu gostaria de destacar para você duas coisas. Primeiro, entre espinhos. Todo mundo, todo crente, ele tem um espinho na carne, né? O grande apóstolo Paulo falou do espinho dele na carne, que muita gente diz que é uma coisa, outro diz que é outra, mas que ele não revelou. Mas para alguns, o espinho na carne vai ser o dinheiro, para outros vai ser a fama, para outros vai ser o poder, enfim, não importa. Mas o que importa é que o espinho é uma coisa que está presente em algumas árvores. Mas se eu trago isso para o espiritual, eu vou mostrar para você que o espinho também pode estar presente na sua vida. Mas a mensagem, né, que o versículo vem dizendo, ele está dizendo assim, ó, mais na frente, e as preocupações da vida. Repare que foi semeado, mas as preocupações da vida sufocaram a mensagem. E a gente tem que entender uma coisa, que nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode sufocar a mensagem, principalmente as preocupações da vida. E por fim, ele vem dizendo o seguinte: a sedução das riquezas sufocam a mensagem. Quantas pessoas você e eu já vimos, por causa de riqueza, serem sufocadas, serem sucumbidas, apagarem, fazerem coisas horrendas, por causa simplesmente da riqueza. Quantas pessoas nós já vimos, por causa da riqueza, uns roubam, outros já estão presos. Infelizmente, a gente tem que dizer, até evangélicos entram por caminho de sedução da riqueza e cometem coisas horrendas, ou seja, se afastam do caminho do Senhor, se apagam por causa única e exclusivamente da riqueza. Quando o nosso foco está nas mansões celestiais, ou seja, quando o nosso foco está no céu, quando nós estamos somente pensando nas coisas celestiais, o que acontece? Nada daqui na terra a gente quer, nada daqui na terra fala muito alto ao nosso coração, principalmente a sedução das riquezas, porque tudo que nós conseguimos aqui vai ficar por aqui mesmo. Lá no céu não vai entrar nada do que nós conseguimos aqui na terra. Em segundo lugar, eu queria deixar para você Mateus capítulo 13, verso 25. Está escrito assim: entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Jesus Cristo, ele compara cada um crente com o trigo, como se fosse o trigo, né? Ou seja, a parte boa da igreja. Mas repare numa coisa aqui, entretanto, quando todos dormiam, repare que o trigo, ele dorme. E aí é uma advertência para mim e para você. Nós não podemos estar dormindo na igreja, em todos os lugares. Nós temos que estar sempre alerta, sempre vigilante. Por quê? Porque repare que no versículo ele diz assim, ó, quando todos dormiam, ou seja, o trigo dormia. Nós não podemos dormir, temos que estar sempre vigilantes, soldados atentos na batalha. Repare que chegou o inimigo, lançou o joio. O que é o joio? É uma parte da planta que vem para destruir o trigo, ou seja, para destruir aquilo que foi construído, que é a igreja. Lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Repare que o joio é uma coisa ruim, né? Porque o joio é uma parte destrutiva. Então, você e eu temos que pensar uma coisa. Em primeiro lugar, nenhum crente tem autorização de dizer que esse ou aquele é trigo ou é joio. Mas você e eu temos que pensar uma coisa. As minhas ações, as minhas atitudes vão denominar. Eu posso me classificar como joio ou como trigo. Por quê? Porque a perfeição, aponta para a palavra de Deus. Então você e eu temos que saber se nós somos joio ou se nós somos trigo. E agora eu gostaria de falar, em rápidas palavras, na árvore boa. O trigo. O que é o trigo? É um gênero de gramídeas que produz o grão de que se faz o pão. João capítulo 12, verso 24 está escrito assim, ó: em verdade vos digo, vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Novamente a gente está falando aqui
do trigo. E o que é o trigo? Né? É aquilo que nós havíamos falado anteriormente. É aquilo que Jesus Cristo compara a cada um crente. Agora repare numa coisa aqui, ó. Em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, o que ele está dizendo aqui? Que o grão de trigo, que é um crente, ele tem que cair na terra e morrer. O que significa isso? Quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo, nós morremos para tudo, para o pecado, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então ele está dizendo, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, quando você aceita Cristo, você morre para o mundo e renasce para Deus. Permanecerá ele só, ou seja, permanecerá sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quando a gente morre para o mundo e renasce para Deus, nós produzimos muito fruto. Agora eu vou lá em Mateus capítulo 17, verso 20, está escrito assim, ó. Outro tipo de árvore. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Repare, querido, que ele está dizendo assim, por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, ele está dizendo que não precisa nem que você tenha uma fé grande, mas que se você tem uma fé pequena, mas ela está arraigada, ela está certinha na presença do Senhor, muitas coisas você vai poder fazer na presença de Deus. Uma certa feita eu fiz um trabalho com alguns jogadores de futebol e eu levei um grão de mostarda. Eu mostrei para eles e eu disse uma coisa para eles que eu achei até interessante. Se vocês tiverem fé do tamanho desse grãozinho aí, dessa semente de mostarda, vocês podem até não se tornarem grandes jogadores de futebol, mas uma coisa vocês têm que ter em mente, vocês podem se tornar grandes homens de Deus. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele representa o quê? Ele está dizendo assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno, direis a este monte, passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Aí ele vem dizendo o seguinte, se você tem uma fé pequena, mas a tua fé está certinha, está arraigada, nada vai ser impossível na tua vida. Os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que você almeja vai ser possível na presença do Senhor, porque nós servimos aquele Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele é. Então não há impossibilidade para o crente, não há impossibilidade para aquele que fez os céus e a terra e tudo que nele há. E eu e você somos servos do Deus vivo, amém? E para terminar, Mateus capítulo 6, verso 28, está escrito assim, ó, e por que andais preocupados quanto ao que é vez de vestir, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Preste atenção, querido. E por que andais preocupados com o que é vez de vestir? Tem muita gente que se preocupa com grandes coisas, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, né? E Deus está dizendo para você, não se preocupe com o que você é vez de vestir. Por quê? Porque é Ele mesmo quem te dá todas as coisas. Ele te dá saúde, Ele te dá dinheiro, Ele te dá teu emprego, Ele te dá tua casa, Ele corta os laços, corta as setas, corta os planos do inimigo na tua vida, Ele te dá tudo. Então não precisa você ficar preocupado. E aí ele vem dando uma orientação muito interessante. Ele manda, observai como crescem os lírios do campo, que é outra árvore. Quando você chega assim e observa um lírio do campo, você fica pensando assim, poxa, eles não fazem nada. Realmente o que Jesus Cristo estava dizendo? Olha, não precisa você estar preocupado, porque a única coisa que o lírio do campo faz é estar ali com a beleza dele para todo mundo observar. Ele está dizendo assim, ó, somente observa. Aí ele está dizendo mais abaixo, eles não trabalham nem tecem. O que Deus está dizendo para você? Tenha calma, tenha tranquilidade, que tudo vai se resolver. Em meio à pandemia, em meio a todos os problemas que nós estamos passando, Deus irá suprir toda a sua necessidade, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, seja feliz, seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.